Quando nós falamos de uso capião, qual é a função do advogado? Porque até mesmo a uso capião extrajudicial, também chamada de administrativa, tem que ser iniciada e assinada por um advogado. É porque a função do advogado na uso capião é uma função cirúrgica. Ele vai transformar posse, situação fática, em propriedade. Na uso capião, é o advogado que vai analisar o fato. Olha só, analisar fato, a gente sabe como que é difícil. É o advogado que vai analisar um fato, discernir se aquele fato representa posse, e dali por diante ele vai buscar converter aquele fato, posse, em propriedade. E por que em propriedade? Professor, o que é propriedade no Brasil? Propriedade no Brasil está no artigo 1228 do Código Civil. Proprietário é aquele que usa, goza, dispõe e reavê o imóvel. Eu vou repetir isso daqui, porque uma vez que você vai entender isso daqui, e como o cliente vai chegar no escritório falando isso para você, e tem mais um artigo que você vai ler junto, o 1245. Então, proprietário no Brasil, ele usa, goza, dispõe, reavê, e tem um nome na matrícula do imóvel. Sério, que legal isso daqui, professor. É isso. Lembra que o professor falou? Regularizar imóveis é simples, mas não é fácil. Por isso que há uma reserva de mercado, pouquíssimos advogados que saibam regularizar qualquer problema de imóvel. Professor, o que é mesmo usar um imóvel? Como que o cliente vai contar a história que ele usa um imóvel? Ele vai contar para você que ele mora no imóvel, que ele reside no imóvel, que ele está lá no imóvel. Caramba, professor, então usar é aquele que mora no imóvel. Exatamente. Professor, o que é gozar de um imóvel? E aqui está uma das maiores perguntas que este professor recebe, uma das maiores dúvidas que esse professor recebe, tanto na caixinha de pergunta, quanto por direct. Qual é? Amigo, uma pessoa, ela usa tecnicamente quando ela mora. Ela goza de um imóvel, tecnicamente, juridicamente falando, e é por isso que o professor fala que, para você, advogado, quando essa pessoa recebe frutos civis de um imóvel. Professor, o que é fruto civil de um imóvel? Aluguel, imóvel urbano ou arrendamento, imóvel rural. Então, eu vou repetir aqui para você. Usar é morar. E gozar de um imóvel, o que é? O cliente mora na casa dele, ele tem um imóvel de posse. Aí ele aluga aquele imóvel de posse e recebe o aluguel. Professor, eu não acredito. O meu cliente que não mora no imóvel, que aluga um imóvel, ele pode usucapir aquele imóvel que ele está alugando? Sim. Por quê? Quando ele aluga e recebe dinheiro, ele exerce um dos poderes da propriedade, que é gozar do imóvel. Caramba! E eu prometo para vocês, o que este professor já recebeu de pergunta, professor, o que eu faço para regularizar um imóvel? Meu cliente, eles falam até baixinho às vezes, meu cliente não mora nesse imóvel. Tem um locatário, tem um locatário lá, ele é locador. Como que eu faço para o meu cliente usucapir o imóvel que ele aluga? Você vai dizer, ele aluga, ele goza do imóvel. Lembra? É o segundo poder da propriedade. Vamos repetir aqui? Usar, gozar, dispor, rever. Usar, ele mora. O segundo poder da propriedade. Ele recebe frutos civis. Ele goza daquele imóvel. Olha isso aqui, gente. Que top! Ele goza daquele imóvel. Então, se o imóvel é rural, ele está recebendo arrendamento. Mas ele não mora lá, professor. Ele vai poder usucapir o imóvel que ele aluga ou que ele arrenda quando se tratar de imóvel rural? Sim, queridos alunos. Sim, queridas alunas, queridos doutores, advogados e advogadas. Poxa, professor, que bacana.
Então, usar, morar, gozar, alugar, arrendar e dispor de um imóvel. Professor Marcel Rulli, o que é dispor de um imóvel nos termos do artigo 1228? Queridos alunos, como que o seu cliente comprou um imóvel irregular? Contrato de gaveta, uma herança de um imóvel que não tinha matrícula, eles não inventariaram. Então, o cliente, quando ele recebe por doação, por herança, ou porque ele comprou, aquele possuidor anterior a ele fez o que com o bem? Fala assim, professor, vendeu. Então, o que é vender posse? Fala assim, é dispor do imóvel que eu tinha a posse. Caramba, que legal que é direito civil, regularizar imóveis é apaixonante, demais. Então, presta atenção aqui. Usar, gozar, dispor e reaver. Professor, por que o senhor está repetindo tanto? Porque eu sei que o seu tempo é raro. E se você sair dessa aula com isso memorizado, meu amigo, você vai escutar a história do cliente no escritório, vai falar, meu Deus, está vindo tudo aqui, ó. E reaver o bem. Escuta, quem é possuidor e sofre esbulho ou sofre turbação, essa pessoa não pode defender a posse? Fala, pode, professor, sempre pode. Ação possessória. Pronto. Mas quando o cliente chega para a gente fazer a regularização, ele não tem o nome na matrícula. Muitas vezes o imóvel sequer tem uma matrícula. Aí a função do advogado vai ser analisar, usar, gozar, dispor, reaver, posse, ou usa, ou goza, ou dispõe, ou reaver. E aí a nossa função vai ser criar uma matrícula, colocar o nome do cliente nessa matrícula. Por quê? Aí ele se tornou proprietário. Ele era só possuidor. Aí a gente analisou, usar, gozar, dispor, reaver. A gente faz o procedimento da usucapião judicial ou extrajudicial, de imóvel urbano ou rural, entrega a matrícula do bem no nome dele. Pronto. Ele era possuidor, agora ele é proprietário.